Você sabe, você que acompanha o Beijo da Manhã, sabe como a gente fala sobre todo o nosso Brasil, é dança, é comida, é jeito de falar, né? Como se vive, é celebrar a cultura brasileira todos os dias, é olhar para quem somos. E o nosso convidado de hoje, o Wagner Rodrigo, produtor cultural, vai falar sobre isso, sobre a cultura do Brasil. Seja bem-vindo, Wagner. Muito obrigado, bom dia, Dani, bom dia, Padre Queimado, bom dia quem estiver em casa assistindo a gente aí. Bacana. Coisa boa, olha que beleza. Falando sobre a nossa cultura, né? Eu morei um pouco fora e lá dentro da comunidade, né, exterior, a gente tem isso, né? O que as pessoas acham do Brasil, o que elas pensam, os diversos tipos, né, de cultura, comida, né, as comidas típicas. Então, esses povos brasileiros, né? Porque aqui é tão grande esse nosso país, e como essa diversidade, então, moldou nossa identidade cultural, toda essa diversidade brasileira. Então, é legal falar isso, porque a gente às vezes fala, né, a cultura brasileira, né? É. São as culturas, né? Nossa, como o senhor falou, né, se for pegar do norte ao sul aqui, Sim. e às vezes até numa mesma região você vai ter a mesma manifestação cultural feitas de maneiras diferentes, né? Então, eu gosto de falar assim que a gente tem vários Brasis dentro de um Brasil, e essa identidade, ela foi construída muito, a gente tem desde do período dos portugueses, né? Então, essa influência europeia, e a gente não pode deixar de esquecer a nossa influência indígena também, africana, o quanto que isso moldou a nossa identidade. Claro que uma ou outra região vai ter uma influência mais indígena, quando você pega o norte, né, algumas regiões assim. Aqui no estado de São Paulo a gente tem muita essa mistura, a gente acha que não tem a questão indígena, mas é muito forte. Você vai na cidade de São Paulo, as pessoas não têm noção que tem uma comunidade indígena na cidade, no contexto urbano. Você vai na região de Jaraguá, né? E isso está no nosso dia a dia, né? A gente está aqui com nossas comidas com fubá de milho, mandioca, então é muito bonito entender essa né? Diversos povos. E hoje, quando alguém fala assim, Wagner, mas como até o padre falou em outra comunidade, você vai levar as coisas da sua região, então você vai levar o pão de queijo, né? Mineiro. Só que se você tá no Nordeste, tem um tacacá, no Pará tem um tacacá, tem o maniçoba, tem outras comunidades. Então, quando a pessoa vê isso, às vezes o próprio brasileiro do Sul, do Sudeste, não conhece essa cultura brasileira. Exatamente. É fácil levar qualquer produto do Brasil para fora, mas dentro do Brasil... E internamente, às vezes, a gente não conhece, assim, não a gente conhece, fala que, assim, né? é quase como se muda de estado, até o jeito de falar. Exatamente. Você vai para algumas regiões, eu falo cultura caiçara, por exemplo, você pensa, só a cultura da pessoa que vive no mar. Só que o caiçara, o manezinho de Florianópolis, tem um sotaque, um jeito de falar, que se eles conversar muito rápido, às vezes a gente não entende. Sim. Quando a gente vai para Bahia, é outro tipo de comida. Você pega a moqueca capixaba ou a moqueca nordestina, ela é feita de maneira diferente. Então, você vê essa diversidade da importância da cultura brasileira. Paulista, O cuscuz paulista que daí tem várias controvérsias do cuscuz nordestino, né? Porque o cuscuz, eu gosto mais do nordestino também. Mas sim, o cuscuz paulista é essa referência que a gente tem, né? Então, é isso mesmo que você está dizendo. Quando a gente vai para um outro estado, a primeira vez, quase que um choque cultural, né? Fui para o Amazonas, então, como você estava dizendo, no tucupi, maniçoba, no tacacá, fui experimentando as tapiocas mesmo, que é bem cultural lá no norte, no Amazonas também. E a gente vai quase que adentrando, né, numa nova cultura. Os peixes, que delícia, né? Eu nunca tinha experimentado peixe tão gostoso. Não, e eu acho delícia, que é importante a gente perceber o quanto valorizar isso. Tem um termo que a gente usa que é decolonizar. O que é? Você parar de usar, às vezes, o eurocentrismo, sempre aquela coisa que veio da Europa, veio de fora, e olhar para o nosso país, para nossas influências. Eu lembro quando eu chegava em cidade do interior, trabalhei em um projeto em Minas, Itaú de Minas, Pratápolis, cidades de 3, 5 mil habitantes, eles acham que não tem cultura. E quando a gente chega de fora, com esse olhar de turista, né, porque quando a gente chega, a gente fala, peraí, mas tem essa festa aqui. Eles, às vezes, a própria comunidade não dá valor para isso, né? E foi legal quando você chega lá, daí, por exemplo, vamos comer o pão de queijo? Eu já comi. Não, pão de queijo é paulista, não. Você nunca comeu pão de queijo de verdade. Você faz questão de trazer aquele cafezinho mineiro. Então, essa identidade é muito presente. E eu acho que é essa coisa de receber também, né? Eu acho que é muito importante. O jeito de receber também identifica muito, né? Por mais que eles pensem que não estão oferecendo nada, mas como é bonito a origem do receber e da diferença. Vocês estavam falando sobre o cuscuz e o sotaque, o jeito. Às vezes dentro do próprio estado, né? Sim, quando muito. A gente vê nos hábitos. O São Paulo tem um projeto, depois quem quiser pesquisar, chama Revelando São Paulo, que são várias cidades, daí tem um encontro na cidade de São Paulo e tem regiões, no Vale do Paraíba, em Vale do Ribeira, que é você mostrar a cultura das cidades de São Paulo. E é muito interessante você ver essa diversidade que o próprio povo paulista não conhece. E você vê uma comida típica diferente. Em Jacareí existe o bolinho caipira, né? Deixa eu puxar para minha cidade aqui, que é um prato farinha que virou farinha
de milho, lá a farinha branca com carne suína, né? E o quanto que isso virou um bem material na cidade. Foi até, a gente usa, não é o termo tombar, mas é uma salvaguarda, porque tem uma história de mais de 100 anos, o jeito tradicional de fazer isso. Daí pegando de novo, festa junina, festa São João. Cada região é festa de João por jeito. A quadrilha do Nordeste é totalmente diferente da quadrilha de São Paulo. E em Jacareí, se você for, São José dos Campos também é muito forte, se você for em festa de São João, sempre vai ter o bolinho caipira. Não tem como ter, faz parte. Eu lembro quando era criança, eu ia para uma outra cidade, festa junina, eu perguntava, cadê o bolinho caipira, mãe? Não, isso é da minha cidade. Lá você vai comer pastel, coxinha ou uma tapioca diferente. Então, essa diversidade é muito importante, acho, no país. Eu acho que a comida que está no prato da gente é algo que precisamos respeitar, o que me entristece um pouco, sim. Você pode enaltecer a cultura, né, a sua cultura, aquilo que não precisa também rebaixar do outro. Né? Então, há muitas discussões, mesmo cuscuz que você citou, festa junina, se é mungunzá, se é, né, canjicão. Então, assim, cada um chama de um jeito, mas as belezas da cultura, né? Aquilo que nós crescemos comendo, aquilo lá tem algo tão importante para nós. E quando alguém vem, né, e rebaixa e fala que o nosso é terrível, que é comida de pia, aí a gente fica triste. E aí que vem de novo o termo que eu usei de decolonizar, que é você valorizar essa cultura nossa. Tem uma fala do Saulo, que ele é um chefe paraense, até com a COP30 acontecendo agora, que ele pegou o exemplo da maniçoba. Ele falou, isso é alta gastronomia brasileira. Legal. Não é você pegar um prato de fora, aquele restaurante de alta gastronomia, porque o processo maniçoba, que são as folhas da mandioca brava, que tem a origem indígena, é 7 dias de preparo para sair toda a toxicidade daquela folha, tem todo um processo, depois as carnes que coloca. Ele falou, isso é tão complexo e é nosso. E ele fez questão, o pessoal até perguntou para ele, mas você não achou estranho apresentar isso para os chefes de estados de 180 países do mundo? Ele falou, não, é a nossa cultura. E eles vão experimentar isso, eu acho isso muito interessante. E isso é rico, né? Isso é rico. É a nossa riqueza. E as nossas músicas, então, né? Gente, que isso? Você pega aqui do norte ao sul, né? Então você vai pro norte, carimbó, misturado com a dança, né? Com a cultura, a moda de viola, né? Que é mais essa questão da moda de viola paulista mesmo, né? A região muito forte aqui no Vale do Paraíba, né? E aí eu gosto de pegar a música e trazer também pro fé, para a religiosidade, pro sagrado, né? Quando você pega o reisado, ou folia de reis, ou outras manifestações do divino, quanto que tá lá a viola, né? Tá lá a viola forte, né? Então, eu acho que a música, assim, e é uma coisa muito exportada para fora. Eu acho que existe um termo, a gente acaba usando o termo em inglês, porque não tem uma tradução, que é soft power, mas a gente pode traduzir, que eu acho bem mais interessante, que é o poder suave, que é você, por meio da sua cultura, você leva até a questão econômica para outros países. É um jeito da gente conseguir entrar em outros países levando a nossa cultura. Você traz a questão de geração de emprego, de renda, não porque os países, né, acabam se impondo na lógica da violência, muitas vezes, da guerra, dessa coisa de tarifas, de outras coisas. Mas o soft power é um jeito de eu entrar, eu levar minha cultura para outros países por meio da música, por meio do cinema, por meio do teatro. Porque a arte, daí eu consigo estar fazendo isso, né? Quantos brasileiros hoje em dia consomem, por exemplo, cultura coreana? É um jeito deles de fazer esse soft power, né? Sim. Você coloca... consequentemente, você começa a se interessar por comida coreana. Você começa a se interessar... A mesma coisa. Moda. Livros. Tal, Se a cultura brasileira também faz isso, provavelmente a pessoa vai querer começar a aprender português, ouvir a música em português, estudar a língua. Que a língua é uma coisa, eu acho que é muito importante, porque a língua é a identidade de um povo. E a gente precisa valorizar, né? A gente trouxe você aqui exatamente para isso, para a gente falar sobre essa importância que você falou super bem. E eu vou dar uma experiência. Quando eu vou numa cidade, eu gosto muito de ir no mercado da cidade. Né, no mercado municipal, porque ali você encontra quem é dali verdadeiramente, a produção dali, a venda dali, né? Valoriza o produtor rural, valoriza os trabalhos manuais, né? Aí você participar das atividades da sua cidade também. Eu acho isso muito importante. Tem cidades que fazem tantas coisas legais. Essa na nossa região, São José dos Campos, Jacareí, tem muita coisa bacana para fazer. Em qualquer lugar do Brasil, participar, valorizar participando. Tem gente que fala, não vou aqui não, vou lá em Belo Horizonte, que é mais legal. Eu estudei em São Paulo, fiz faculdade de comunicação social, rádio e TV lá, né? E teve um professor uma vez que ele falou que conhecia alguns... Foi até um questionamento que eu trouxe, os museus da Europa e não conhecia os museus de São Paulo. Então, você tem um MASP, Pinacoteca, outro, de arte e cultura sacra, assim. E o quanto que essas pessoas é isso, né? Pra fora é lindo e esquece às vezes paga caríssimo. Em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, tudo de graça os museus. Não gratuito. Então, e o mercado municipal é o primeiro lugar também que eu gosto de ir, assim. Porque, de novo, pegando o que o Padre Queimado citou, né? Essa questão de você valorizar. Então, você valoriza aquela grande obra de arte, do artesanato é uma coisa menor.
isso? Não, porque às vezes a não. pessoa leva 2, 3 dias para fazer aquilo, né? E quando eu converso uma vez com um artesão e a gente tenta entender mais do que aquela arte, às vezes eu converso para conhecer a história, como é que aquela arte foi feita. Isso E é muito aí legal. a gente valoriza, né? Tem um termo rapidinho mexicano que é não pechinchar, que eles falam, porque uma vez perguntaram o preço de um produto, ela falou assim, quanto custa esse produto? Ele falou, 40 horas. Olha. Daí você começa a perceber assim, peraí, O valor, vou pechinchar né? um artesanato? Exatamente, é o valor. Olha, muito obrigada, Muita coisa foi interessante. ótimo Muita bater coisa. esse papo aqui. Sucesso pra você, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Se puder, a gente falava muito mais tempo. Sim. E é isso. Quem quiser conhecer mais, pesquisa a cultura brasileira. Muito bom, obrigada. De nada.